Pessoa impressionante. Boa noite, Marcos Cunha. Marcos, olha a turma chegando aí. Resolvi fazer uma live sem conversar, né? Sem dar, sem fazer chamada, sem nada. Me perguntaram, a gente sempre procura responder algumas perguntas, né? E tem muita gente fazendo no Instagram, pergunta aqui, responde pro professor e tal, manda a sua pergunta aqui que a gente responde. Eu tô aqui no Instagram e tô aqui no Facebook também. Então, o nosso bate-papo hoje, acabei de colocar um vídeo agora há pouco, pessoal, sobre sugestões de exercício para treinar a resistência cardiorrespiratória. Quando a gente fala em resistência aeróbia, vamos lembrar que eu tenho resistência aeróbia e anaeróbia. Viu, Jefferson, viu, Leia? Aí, Sanclay Maito. E sempre fica aquela pergunta, professor, o que é mais importante? É o aeróbio, anaeróbio? Eu treino na resistência cardio, o HIIT é anaeróbio, o HIIT, existe o MIT, que é o Moderado Intensity Training. Todo mundo precisa agora treinar o HIIT, é a pegada agora treinar o HIIT, ou o MIT, ou Moderado Intensity Training. Tá? Então são questões muito interessantes com a turma do GMF. Marcos, que maravilha! Eu tenho um sonho em dar um treinamento para o pessoal do SESC, sabe? Porque o SESC hoje é ginástica multifuncional. Pessoal, Carlos Guerreiro, meu amigo. Carlos, entra depois no Face, no Instagram, vamos fazer uma live nós dois juntinhos aqui, tá bom? Você tá aqui no... O pessoal tá falando com o meu amigo Carlos Guerreiro, grande professor, trabalhamos com meu amigo desde os anos 70, tá lá na FMU, professor fantástico. Guerreiro, passa para cá pro Instagram, que eu vou botar aqui, a gente entrar aí e vai ter um papo com essa turma. Tá bom? Boa noite, Vitor. Guerreiro, entra aqui no Instagram. Então, pessoal, hoje a pegada é falar sobre treinamento aeróbio, anaeróbio, métodos de treinamento, tá? E modalidade de exercício. Eu coloquei, depois vocês dão uma olhadinha, quem não viu ainda, no Instagram, eu coloquei um vídeo dando dicas de exercícios globais, que são as locomoções e variações. Olha aí, Marcos Cunha, Guerreiro, foi seu professor na graduação. Olha aí a turma do Facebook. Faz tempo que eu não falo com a turma do Facebook. A gente acaba entrando no Instagram, não esqueci de vocês, não. E a conversa hoje, então, eu quero que vocês perguntem bastante, eu vou fazer as provocações. Falar assim, o pessoal fala de treinamento cardio, então você vê ou o pessoal fazendo esteira, ou fazendo bicicleta, e a turma do HIIT, que é muito legal, alguns protocolos, usam os exercícios que a gente chama de bodywork, que são acíclicos, globais, mas ela é o jump jack, é o agachamento, é o burpee, o velho professor Guerreiro, o burpee, né? O burpee é da ginástica sueca, que o professor Guerreiro ensina lá na FMU. Que são exercícios globais, acíclicos, que envolvem multicomponentes, que são excelentes para você aumentar a frequência cardíaca. Mas aí fica a questão, escolha do exercício, do meio que é o exercício, e do método. Então nós temos algumas situações muito interessantes, né? Que viu, Jéssica, viu, Mó? É o pessoal usar esteira, então o aluno chega lá, eu canso de ver o personal, ele pega o aluno, vai na esteira, 10 minutinhos, vou fazer o treinamento intervalado na esteira ou na bicicleta. Ok, tá perfeito. Agora, e a parte neuromotor e o controle neuromotor? Oi, coach Vitor, obrigado pela referência. E a parte de coordenação motora? Nós estamos criando uns burros, o pessoal só fala em supino reto, rosca direta, é só... Ok, é muito legal, é muito interessante você treinar a parte de musculação. Agora, vamos lembrar, todo método, toda modalidade de exercício, ela tem a sua limitação. Se eu coloco o tempo inteiro o meu aluno sentado nas máquinas, as máquinas, elas são fantásticas. Eu treino nas máquinas, mas vamos lembrar o seguinte, as máquinas, elas se fecham. Elas colocam você numa situação fechada.
Então hoje existem algumas classificações sobre exercício em cadeia cinética fechada, aberta, cadeia cinética restrita. Eu já falei algumas vezes sobre a classificação, sobre os benefícios e as limitações de cada exercício. Então, existe uma classificação que eu acho antiga, né? Cadeia cinética fechada e aberta. Essa classificação é muito discutida. Então, e os exercícios cíclicos e acíclicos é uma outra classificação. Então, quando você escolhe um exercício, viu Ézio, viu Zézio, viu Jéssica, quando você escolhe um exercício, César, você tem assim, algumas variáveis interessantes para você escolher o exercício. Então, claro, o treinamento livre, Jona, que a gente fala, nós classificamos isso como são os exercícios em cadeia cinética. Por que eles são excelentes? Porque você tem que lutar contra a ação da gravidade, você tem que fazer os ajustes, tá? Corridas, saltos, enfim. Existe uma quantidade muito grande de exercícios que são considerados exercícios em cadeia, que são multiarticulares, multiplanares. E você tem esses exercícios em cadeia que são isolados. Por exemplo, se você faz uma rosca direta em pé com peso livre, é um exercício em cadeia cinética, porque você está fazendo, só que é isolado. Isolado por quê, conceitualmente? Porque você está priorizando os flexores de cotovelo e estabilizadores de ombro. Então você fica lá, tom, 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 tom. Então, esse é um tipo de exercício, gasto energético baixo, focado no bíceps braquial, braquioradial, né, nos flexores de cotovelo e estabilizadores de ombro. Mas o corpo como um todo está sendo ativado. O core, você está em pé, então o core está sendo ativado, você está ativando lá os isquiotibiais para te manter em pé, o glúteo médio. Tal. Então, é muito interessante nós compreendermos essa classificação, essa compreensão de exercício. Tá? Então, a musculação, a esteira, por exemplo, vamos pegar o exemplo da esteira. A esteira é ótimo para o treinamento cardio, é muito bom para você fazer um treinamento, um HIIT, um MIT, um contínuo constante, variativo, um treinamento intervalado na esteira. Só que você corre no lugar, então você fica meio burrinho, né? Pum, 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 pum. No dia a dia você não corre no lugar. Mas se você quiser treinar o coração e o seu aluno lá não consegue correr, caminha na esteira. E a esteira é uma vantagem muito grande. Você faz uma rampa e o cara sobe a rampa. Ele não pode correr a 10 por hora. Ele caminha 5, 6, então 5, 6 no plano é baixo para ele, você coloca uma rampinha. Só que é um exercício cíclico, no local e que tem muito pouco de controle neuromotor. É a mesma coisa da bicicleta, você fica sentadinho, 2 neurônios, você empurra e puxa, empurra e puxa. Viu, Cristina? Viu, César? Que é muito legal. Agora, vamos pensar em termos de saúde, em termos de... vamos pensar em termos de controle neuromotor, de sistema nervoso, de neuroplasticidade. Aí, então, eu preciso treinar o meu cérebro também. Então, se eu ficar sentado lá fazendo cadeira extensora, o meu vasto lateral, vasto medial, reto femoral vai agradecer. Mas o sistema nervoso, com a contribuição da cadeira extensora? Então, tá bom, eu faço cadeira extensora, que é um exercício isolado para o extensor de joelho. Eu estou lá na cadeira totalmente fechado, coluna apoiada, estendo e flexiono o joelho. Ok? Perfeito. Professor, mas então o agachamento é melhor. É claro que o agachamento ele é mais funcional do que a cadeira extensora, porque você tem que sentar e levantar. Mas professor, muitos alunos não conseguem fazer o agachamento correto. Claro, o agachamento utilizado na musculação é um exercício muito complexo, é pé, tornozelo, joelho, tá? É coluna. Então você tem toda uma cadeia cinética. Então é um exercício. Ô Lúcia, você quer participar? O pessoal quando entra aqui, se você quiser participar, escreve para mim. Eu quero participar. Escreve para mim. Tá bom? E vocês vão printando também. Dá um print dessa tela e depois me marca para a gente divulgar aí nosso bate-papo, tá bom? Não esqueça. Cadê o Guerreiro? O Guerreiro foi embora? O Guerreiro estava aqui no... Falei pro Guerreiro entrar aqui no...
Então, eu estava falando sobre essa questão do exercício, das limitações. Tá? Então, é claro que você, como personal, dá esteira. Então, se o aluno não consegue fazer o agachamento completo com o overhead, ok, põe ele no banco supino. Eu tenho lá alguns vídeos. Põe ele no banco supino, ele senta e levanta. Pronto. Põe ele numa caixa de salto, senta e levanta. Faz com que ele realize o exercício de sentar e levantar. É um exercício em cadeia cinética. Agora, por que ele é chamado em cadeia? Ah, não, professor, mas é uma cadeia cinética fechada, porque os pés estão fixos, né? Ok, mas essa é uma classificação antiga, cinética fechada, aberta. Hoje tem uma incompreensão mais ampla do que é o exercício. Então eu tenho que considerar o quê? O ambiente. Oi, Eliane, olha, Eliane Zacarias, oi, Eliane, minha aluna lá na USP. Cadê a Gigi? Grande família de excelentes. Gente, eu vou falando aqui, é uma alegria muito legal a gente fazer essas lives, porque eu vou encontrando pessoas. Eu estou aqui no Facebook e estou no Instagram. Eu vou vendo, vejo um, vejo outro. Olha o Genovais, olha o Treinamento Total, a Daiane, eu vejo o Guga, a Fátima. Putz, é uma festa muito grande. Mas eu quero que vocês perguntem bastante hoje. Eu estou dando uns pitacos falando sobre escolha de exercício. Então, você tem assim, quanto mais for fechado o exercício, mais isolado for, mais eficaz ele se torna para aquele grupo muscular que você quer treinar. Ponto. Esse é o ponto 1. Agora, se eu penso em saúde, se eu penso em componentes mais amplos, se eu penso em neuroplasticidade, se eu penso em sistema nervoso, se eu vou ampliando o meu espectro de treinamento, eu preciso pensar em variar o meu treino, gente. Utilizar diferentes exercícios. Eu fico vendo, é claro que hoje a maioria das pessoas me pergunta sempre, professor, sempre é a musculação, e olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, a musculação evoluiu tanto, a biomecânica que explica os exercícios da musculação, os exercícios nas máquinas e nos pesos, né? Muito interessante. Às vezes me perguntam, mas professor, o que você acha? Eu faço treino livre com o meu aluno, ou eu faço o treino na máquina? Eu pergunto, o que você quer? Qual o objetivo? Qual capacidade biomotor que você pretende treinar? Então vamos entender assim. Nós temos na literatura e na prática, viu, Rodrigo? Olha a Vera Lúcia Gonçalves, nossa. Então, né, Marcelo, métodos, né, é muito interessante. O mesmo exercício, ele pode ser utilizado em diferentes métodos de treinamento. Tá? Então, você tem assim, os grandes métodos. Você tem o método contínuo, o método intervalado. Quando eu penso em treinamento cardiorrespiratório, ok? Bom, dentro do método contínuo eu tenho as variações. No método contínuo eu tenho as modalidades de exercícios. Eu posso fazer um método de treinamento contínuo constante com exercício cíclico, na esteira e na bicicleta. Ou eu posso fazer um método de treinamento contínuo constante, né, utilizando a corrida. Ou eu posso fazer um treinamento de método contínuo, constante, utilizando o step, com exercícios acíclicos. Olha que loucura! Bom, professor, qual que é a diferença entre eu realizar um método de treinamento contínuo, constante, o que nós podemos fazer? Um método contínuo, constante, com exercício cíclico, e um método de treinamento contínuo, constante, com acíclico. Se eu ajusto a intensidade, para o sistema cardio vai ser o mesmo. Se eu subir e descer no step, que eu uso exercícios assim, subo e desço no step, elevo o joelho, exercícios assim, e eu mantenho uma frequência cardíaca em 70% da frequência cardíaca de reserva, ou de Tanaka, ou do VO2 máximo, e se eu vou na esteira, gente, para o coração é o mesmo, porque a intensidade, sabe, foi normatizada da mesma forma. Agora, qual que é a diferença em termos neuromotores do step ou da esteira ou da bicicleta? É o componente coordenativo.
Tá? Então, no STEP requer um controle de equilíbrio, de estabilidade dinâmica, de coordenação motora. Então, ao mesmo tempo que eu estou treinando a resistência cardio, no step ou na dança ou na ginástica aeróbica, eu estou trabalhando com os componentes coordenativos. Há muitos anos atrás, o pessoal fez um estudo, isso olha nos anos 90, viu, Vera? Se eu estou lá na água, é a mesma coisa se eu chego na água, né, Vera, e consigo lá 70% da frequência cardíaca na hidroginástica, meu débito cardíaco. Agora, dentro da água, né? Dentro daí, Krieger, Juliana, Krieger, tudo bem, Ju? Como é que vai? O step é fantástico, gente. É que muitas vezes o pessoal acabou pegando o step, né, lá da Cida Code, de outros, são aqueles step, aquelas aulas fantásticas, extremamente coordenadas, né? Extremamente coordenadas. O step baixinho, o nego gira e pula e vira e passa. Eu acho legal, para uma turma avançada que quer dançar. Agora, o step básico, gente, é sensacional. Tanto é verdade, né, Vera? A Vera tá aqui no Facebook, o pessoal botando step dentro da água, bicicleta dentro da água, a banda dentro da água, a borracha. Então todos os acessórios estão levando dentro da água, porque a hidroginástica tem uma possibilidade fantástica, né? Então, voltando à questão da modalidade do cíclico e acíclico, é claro que o acíclico requer mais coordenação motora. Isso pode ser um fator limitador. Tá? Então, se você vai usar o step, sobe, desce, eleva, ensina uma sequência básica de movimentos globais, você trabalha simultaneamente, no caso do step, a coordenação motora global, a resistência aeróbica, a estabilidade. Tá? Então veja, são 3, 4 capacidades biomotoras. Então quando você trabalha, você escolhe, pessoal, um exercício que para a sua realização ele requer integração de várias capacidades biomotoras, é chamado de exercício global. Hoje, o pessoal tem denominado hoje exercício multicomponente ou exercício complexo. Tá, todo exercício é complexo. Uma rosca direta é complexa, tá? Só que é de baixa complexidade. Tá, ok? Um passo cruzado com salto lateral, um salto em altura, um arremesso de basquetebol, uma rebatida no tênis, são exercícios de alta complexidade. Então, voltando ao nosso tema do bate-papo de hoje, né? Oi, Elisete, quanto tempo? Tá boa, Elisete? Eu tô vendo aqui, tô vendo lá. Se você tem um objetivo, que é a resistência cardio, relacionado ao emagrecimento, resistência cardio, relacionado à melhoria da performance para alguém que quer correr, olha, você começa a identificar o seu programa de treinamento. E aí tem a metodologia que você vai utilizar, esse conjunto de métodos. Né? A metodologia é um processo, é um conjunto de métodos, estratégias que você utiliza. Tá? O método é a maneira pela qual você organiza o treino. Então é muito importante que você tenha muito claro os métodos de treinamento. E muita gente tem dificuldade, viu, escritor, viu, professor Natal, de identificar o método. Assim, gente, método não é aula. A aula faz parte do método, ok? Assim, qual a minha aula é HIIT? Eu faço 10 minutos e vou embora. Ok. Isso para mim não é aula. Isso para mim, escritor Ismael, vocês estão printando, vocês estão marcando, vocês estão printando e depois me marcar para jogar no direct, no feed, no Instagram, essas ferramentas, tudo. Vai printando aí, não esqueça não. Tá? Então, eu tenho me preocupado muito no meu bate-papo, nas minhas lives, viu, Kátia, viu, Elisete, viu, Daniel? É muito essa questão pedagógica. Você vai montar uma sessão de treino. Qual método que você vai usar? Todos os métodos são bons. Agora, por serem métodos bons, eles são também limitados. Então, está muito em moda o método de treinamento intervalado, /HIIT. O HIIT é o método de treinamento intervalado.
High Intensity Interval Training. O foco do HIIT é treinamento intervalado. Se é de alta intensidade, vamos lá, vamos entender um pouquinho. O componente predominante é anaeróbio. Tá ok? E vocês estudaram isso em fisiologia, viu, Paulo? Se eu tenho o componente anaeróbio, eu tenho duas situações metabólicas. O anaeróbio alático e o anaeróbio lático. Isso determina, tá, esse espaço do chamado High Intensity Interval Training, que é um método de treinamento focado na melhoria, no desenvolvimento da capacidade anaeróbia, resistência anaeróbia. Aí você tem, vamos lá para a aula de fisiologia, lembra lá? Você tem o componente metabólico ATP-CP, anaeróbio, alático. Aí você tem o ATP-CP-AL, anaeróbio lático. Aí vem a perguntinha assim, hoje, na minha aula, eu quero desenvolver a resistência anaeróbia. Qual o componente metabólico que eu pretendo trabalhar com os meus alunos? Ah, é anaeróbio alático. Então vamos lá. Aula básica lá que todo mundo entendeu, passou em fisiologia, a gente precisa levar para a prática. Viu, Kátia? Viu, Giovana? Então, eu vou usar hoje no meu aluno protocolo A, B, C, D. E os nominhos que tem por aí, é o curto, é o longo, é o sprint, é o sit, tem vários nomes. Agora, esses vários nominhos do HIIT, eles estão sempre relacionados à intensidade de duração de esforço. Isso é muito importante, é simples. Só que o pessoal estão colocando vários nomes, o que é legal, que explica toda a fisiologia do método de treinamento escolhido, ok? Então, aí você determinou o seu objetivo, a intensidade, você determinou o método, e aí você tem o quê? A escolha do meio, a escolha do exercício. Qual exercício eu vou utilizar? Eu vou fazer um HIIT, um High Intensity Interval Training, predominância anaeróbia alática. Então, quanto tempo dura? Você tem 10 segundos, 15, 20, até em torno de 30, 40 segundos. Tá? Alguns autores dizem um pouquinho menos. Tá bom. Então, eu vou dimensionar esse tempo de intervalo. Aí vamos lá, porque eu comecei o nosso bate-papo. Eu vou usar o quê? Eu vou usar a esteira? Eu vou usar a bicicleta? Eu vou fazer dentro da piscina, né, com exercícios dentro da água? Eu vou fazer usando o peso do próprio corpo? Eu vou usar corda naval? Isso eu não gosto. HIIT com corda naval é para... Igor, se eu tenho lesão? Eu tenho uma lesão, 68 anos. Viu, Igor? E tem uma lesão no joelho, eu ogro. Há 30 anos atrás, Igor, eu jogando basquete, eu joguei basquete, fui técnico, eu tive um entorse no joelho. Tá? E eu não cuidei. Por ele, não sei o que. Então hoje, aos quase 70 anos, viu, eu sinto, né, o meu joelho direito, eu sinto sim esta lesão, é um reflexo. Você chegar, e depois de milhares de horas dando aeróbica e saltos e tendo que levar dinheiro para casa e dando 6, 7 aulas de aeróbica com uma metodologia meio doida, é claro que o meu joelho direito, decorrente daquele entorse, ele sofreu. Mas a minha coluna é ótima. E jogando basquete, né, o meu ombro direito, e tanta aeróbica que fazia assim, ó, 1, 2, 3, eu acabei criando no ombro por treino, eu acabei criando aí uma lesão, né? E aí tem uma coisa, a minha família, ela é de cardiopatas, né? E eu, meu amigo doutor Nabil Goraeb, o Ricardo Contesini, que são meus cardiologistas, eu treinei muito meu coração, muitas aulas, milhares de horas treinando. Então eu desenvolvi uma cardiopatia miotrófica, um BAVT, um bloqueio atrioventricular. Então meu coração ficou muito forte.
Então aí ele deu uma descompassada, né, no nódulo sinusial, né, então ele tunk, tem hora que ele dá uma paradinha, então ele é meio complicadinho. Chama BAVT. Então eu tenho uma lesão cardiológica decorrente desse treinamento, que me deixa ter uma vida normal. Por exemplo, hoje eu não treino mais alta intensidade, para mim é bobagem. Tá? E é para todo mundo, né? Quer dizer, treinamento de alta intensidade eu acho que é exagero. Você treinar em 100%, chegar no limite, isso não deve ser todo dia, uma vez, 2 vezes por semana, tá ok? Mas eu treinei durante muito tempo em alta intensidade e foi um atleta, tipo um atleta. Então, quem tem fatores genéticos pode desenvolver. Foi meu caso, viu? Oi, Didil! Com saudades, amigo, meu amigo Didil. Então, no meu caso, por fatores genéticos, eu acabei desenvolvendo, viu? Então, eu tenho, assim, uns 68 anos. Se o cara chegar aos 68, 70 anos sem nada, é defunto. Ele não chegou, né? Porque as lesões... Você tem lesões por não fazer exercício e você tem as lesões decorrentes do excesso. E nós, como profissionais, e hoje eu me preocupo muito em orientar os profissionais e ter uma boa metodologia, né? Acredito que um atleta tem que escutar 100%. É um atleta, né, Jonato? O atleta trabalha no limite, né? Mas não tem jeito, né? Para botar medalha no peito, você tem que chegar, ver os russos aí foram agora... tem que chegar a 100%, né, Jonato? Atleta é 100, 110%, aí dura pouco, né? Tem as lesões decorrentes. Tá errado? Não. Para ganhar dinheiro. O problema, né, Jonato? Viu, Didi? O problema que a gente vê é que as pessoas, os profissionais de educação física, nessa neuro do emagrecimento, da hipertrofia, né, estão levando métodos de treinamento de alta intensidade para pessoas comuns. Aí é a minha preocupação. Tá? Agora, atleta tem que treinar mesmo. Se quiser botar medalha no peito, treinar 60%, 70%, meu amigo, vai botar medalha do 10º colocado, né? Viu, Henrique? Então, é uma escolha. Bom, mas eu estava falando aí para vocês, então, sobre os exercícios. Falei tanta coisa, né? Exercício, médio de treinamento, modalidade cíclica, acíclica, mas eu comecei dizendo, no início desse bate-papo, né, dessa compreensão de vocês várias. Você é personal trainer? É assim, muita gente acha que personal é só musculação. Também. Eu utilizo a musculação. Hoje, eu vou postar, não coloquei, hoje eu dei uma aula para o meu grupo de circuito, né? Amanhã eu vou cuidar do meu aluno Rafael. Eu uso lá a máquina multifuncional. Ele vai fazer lá a remada fechada em pé, né? No cabo, em pé, que é um exercício em cadeia restrita. Eu quero que ele precisa fortalecer muito, ele tem uma espondilolestese, ele tem um problema na coluna lombar, que me veio o resultado, então eu sei das limitações, L4, L5, S1, espondilolestese, ele tem uma série de problemas, um abdominal grande, tem 19 quilos acima. Agora, esse cara não adianta ele ficar só fazendo supino reto, cadeira extensora, sabe? Ele precisa de controle neuromotor, ele tem 68 anos, ele tem dificuldade de sentar e levantar. Então ele precisa fazer movimentos globais, movimentos complexos. Ele precisa caminhar, subir e descer no step, trabalhar a estabilidade, passar por cima de obstáculos, ajoelhar, sentar, ficar em pé. Então são exercícios, né? E de repente, tá ok. Se eu tenho um aluno, eu não tenho, se você tem um aluno que quer construir um corpo forte, saudável, musculoso, hipertrófico, soca ele nas máquinas, soca ele lá para fazer o tríceps no cabo, soca ele para fazer a cadeira extensora, soca ele para fazer o leg press sentado, todos os exercícios fantásticos de musculação. Agora, eu avaliei muitas pessoas, né, muito fortes, muito musculosas, com sérias limitações de movimento e com dores. Então, é muito importante. Agora, é claro, se você pensar num menino que vai treinar para hipertrofia, para competir no physique, né, lá no... Oi, Manfrini, nossa, meu Deus do céu, que fantástico. Eu estou vendo uns amigos aqui. O Face está travando? Não, não está. Eu estou vendo que o pessoal está travando, viu, Fernandes? Então vem pelo Instagram. Turma do Facebook, vocês estão me vendo? Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Estão me
vendo? Mandando mensagem para a turma do Facebook. Entrou o meu amigo Guerino aqui. Bom, então nós estamos discutindo essa questão. Então vamos entrar agora nessa parte assim, na parte pedagógica. Não está gravando? O que não está gravando, Igor? Elias Peixoto, tá ok? Bom, qualquer coisa me dá um feedback aqui. Eu mandei uma mensagem para a turma, estão me vendo? Oi, Ana Manoel, boa noite. Bom, então continuando o nosso bate-papo, eu estava falando sobre médio, treinamento, escolha de exercício, as limitações, é muito importante que vocês entendam. Que bom, obrigado, Elias. É muito importante que vocês entendam que todo método de treinamento tem a sua limitação, o que não invalida, tá ok? Todo método, o HIIT é muito bom para resistência anaeróbia. Agora, ele é limitado porque não é problema, porque ele não trabalha com mobilidade e estabilidade. Você quer desenvolver ganhos, você tem um aluno que tem um encurtamento, que tem uma dor na coluna, o HIIT não vai ajudar esse aluno, pode até piorar. Principalmente se você utilizar um HIIT bodywork, por exemplo. Tá? As técnicas de alongamento são excelentes. Melhora a mobilidade, a consciência corporal. No entanto, não dá tônus muscular. Não diminui a flacidez, não aumenta a massa muscular, não ajuda no emagrecimento, não tem a ver com o emagrecimento. Vocês estão compreendendo? Então, me preocupa muito quando as pessoas... Oi, Ari, oi, Carlos Eduardo, a turma do Facebook aqui. Jonato, não é que eu não goste da corda naval, eu vou explicar. Muitas pessoas, Jonato, utilizam a corda naval, preste atenção vocês, e não avaliam mobilidade e estabilidade de ombro. A corda naval é um excelente exercício para desenvolver, veja, os movimentos são de força com velocidade. Então são exercícios que trabalham a potência, Jonato. Potência de uma articulação extremamente complexa, que é a glenumeral, acromioclavicular, escápulo-humeral. Você tem 4 articulações no complexo do ombro. Então, eu não aceito que uma pessoa que não tem uma boa estabilidade de escápula, uma boa mobilidade, estabilidade, e uma boa força estabilizadora, trabalhar com potência. Então, Jonato, a minha crítica é construtiva, não é contra a corda naval. Se você é um lutador, você joga vôlei, você faz lutas, você faz MMA, e você precisa de potência desta articulação, faça. Uma pessoa comum não precisa de potência, precisa de força e estabilidade e de mobilidade. Porque são inúmeros os problemas, as lesões, Jonato, na articulação do ombro. Quase 60% dos praticantes de musculação, aqueles cara ogro, forte, tem lesão de ombro. Isso é estudo científico. Tá cheio de cara aí, sabe, tendo lesão de tríceps, de peitoral, porque mete carga, mete força. Então, Jonato, a minha crítica é você trabalhar uma capacidade biomotora, que é potência, de uma articulação que é extremamente complexa e que, eu pergunto, quem está dando corda naval avaliou? Fez um teste de flexão para verificar se essa pessoa tem uma boa estabilidade de trapézio, tem uma boa estabilidade de romboide, o serrátil anterior está mantendo essa escápula estabilizada, e eu vou fazer movimentos potentes na cavidade glenoide. Você tem, olha, você tem umbro da clavidade, olha, ela está toda soltinha. Você tem lá uma quantidade de músculos e tendões para estabilizar a cabeça do húmero na cavidade glenoide. E os negros socam a potência, viu, Jonato? Então, sabe, Jonato, eu não sou contra nada. Eu sou contra as burrices e sou contra esta irresponsabilidade das pessoas colocar exercício porque está na moda. O cara usa, eu também vou usar. Sou personal, então a corda naval é para ogro.
É para nego muito forte, mulher fraca, com os peitos grandão, com flacidez ligamentar, com estabilidade de escápula, com tensão de trapézio, o escaleno, o esternocleido mastoide todo duro. E o pessoal soca movimento que vai estressar esta região. Isso é para mim uma loucura. Eu critico sim. Sabe? Critico a inadequação. Não é a corda naval, não. A corda naval tá aí. É para estivador. É para nego forte. Faz uma remada fechada. Faz uma remada aberta. Faz um. Personal, o povo tá maluco. O povo tá precisa me internar, Marco Cunha. Personal, Alex. O pessoal tá exagerando. É o oba-oba. Né? Então é como se todo mundo fosse forte, se todo mundo fosse physique, biquíni. Então, nós temos aí meninos muito fortes, mas a população é destreinada, viu, Carlos Eduardo? A população é destreinada. E treina 2 vezes por semana. Você precisa pensar num treinamento. Aí eu acho gozado. Treinamento inteligente. Quer dizer, às vezes quando o cara coloca isso, né, Lengre? Treinamento quer dizer que o seu treinamento é burro. De repente, eu acho que quem está vendendo treinamento inteligente tem razão, porque tem gente que faz treinamento burro. Então tem os nomes anti-ginástica. Antigamente era anti-ginástica, agora é método inteligente, agora é treinamento inteligente. Quer dizer, quer toda hora mudar, eu acho, e sabe, Lengre, mudar é importante você variar o método de treinamento, você variar o exercício, mas dentro de princípios, né, Jonathan? Treinamento inteligente, o seu é burro, o meu treinamento é inteligente, o seu é burro. Que nem era antigamente lá, anti-ginástica. A Tereza Berterava, um puta sucesso, dizendo que a ginástica machucava e tal, então ela fez uma anti-ginástica. Então, nós precisamos ter aulas eficazes, porque para 2 vezes por semana, é a média da população brasileira. Sabe? É a média da população brasileira. Então eu faço uma avaliação. Gente, vocês estão printando? Vocês estão me printando? Então tira aquele clique, printa e coloca lá mal e me marca para eu divulgar essa nossa live, essa nossa. Então eu fico enlouquecido, viu? Quando eu vejo esse absurdo, esse oba-oba de querer vender, é enganação. Então você, personal trainer, você, professor de academia, tem que ter um treino pontual, simples e eficaz, para quem treina 2 vezes por semana. E aí agora os caras ficam inventando nome. Tem o cara movimento inteligente, método inteligente, ginástica inteligente, antiginástica. São nominhos mercadológicos, me desculpe, a ciência é única, a fisiologia é única, a biomecânica é única. Isso, e sabe, personal, só faz o simples, viu, Lex, quem sabe muito. Quando você sabe muito, quando você estuda muito, quando você pratica muito, você simplifica. Sabe? Você simplifica. O músculo nosso, ou ele está empurrando, a articulação e músculo, ele está puxando. É isso que o músculo entende. O que é uma abdução? Abrir, você está empurrando. Adução, você está puxando. Supino, você está empurrando. Eu acho, Ricardo, 30 minutos, você vai determinar o que seu aluno quer. Então, 30 minutos. Se você combina 30 minutos de treinamento cardio e 30 minutos de 15 está ótimo. Sabe? Você precisa determinar o que é prioritário. Sabe? Então, 30 minutos, claro, para a saúde e bem-estar funciona. Veja, nós temos os sistemas. Quando você treina, você precisa pensar assim. Vou dar uma dica para vocês. É muito simples. Quando você treina, você precisa pensar o seguinte. Olha o tripé. Vou fortalecer o que está fraco. Todo treinamento, toda concepção tem que fortalecer o que está fraco. Como é que você vai descobrir o que está fraco? Por uma avaliação. Está fraco o core? Está fraco as pernas? Tá? Então,
Ok. Fortalecer o que está fraco. Então, os músculos estão fracos da onde? Da população é perna e core. Depois costas, depois braço, depois ombro. Então, o que é prioritário? Por isso que os exercícios globais, multicomponentes, você trabalha o corpo de uma forma global. Várias capacidades que são trabalhadas ao mesmo tempo. Depois, segundo ponto. Olha lá. Alongar o que está encurtado. Encurtado. O que está encurtado? Bom, é cadeia posterior, é peitoral. De trás é a cadeia posterior. Da frente, a cadeia anterior. Pronto. Tá? Treino funcional. Os caras de funcional nem sabem o que é. Existe um mercado aí de um bando de picareta dando curso de funcional, um monte de coisa. Você pergunta, o que é funcional? Pergunta o conceito, explica, faz a parte de aprendizagem motor do funcional. Funcional é treinar para o mundo real de movimento. Tá? Então, vamos voltar. Olha lá. Fortalecer o que está fraco. Alongar. O que está encurtado? A testa. O cara tem um encurtamento de peitoral. Aqui. Tem encurtamento de isquiotibial. Alonga. Tá? Tem encurtamento de reto femoral. Pronto, testa. Faz os testes simples e eficazes. Por isso que a gente recomenda a avaliação multifuncional. Eu vou explicar o que é funcional para vocês na sequência. Tá? E terceiro ponto. Relaxar o que está tenso. 1000 pessoas está tenso. Relaxa. Eu estou com o tenso. Relaxa. Minha mente está tensa. Relaxa. Por isso que o treinamento, uma aula, tem que ter 3 aspectos. Exercícios para fortalecer, exercícios para alongar e exercícios para relaxar. Ponto. Acabou, gente. Isso é treino. Coração está fraco? Treina. Treino aeróbio. Agora o nego pensa no emagrecimento, ok. Pensa na hipertrofia, pensa nisso, pensa, ok, tá, são os objetivos do aluno. Vou repetir. Quer dar um bom treino? Fortalece o que está fraco. É o coração? Fortalece. É o músculo esquelético da onde? Das pernas, do core, do braço. O que está... Estética é outra história. Corpo bonito, magrinha, outra história. Outra, viu? Outra, ok? Alongo que está encurtado. Doutora Shirley Sharma, grande fisioterapeuta. Nem conhece flexibilidade. E relaxamento? Quem que relaxa? A crítica que eu faço ao treinamento funcional tradicional é que não fala em descontração, relaxamento. Só fala em força, só fala em pancada, porrada e bum, e bum, e bum, e bum. Como se o ser humano fosse assim. Olha, se o seu treino não tiver, olha lá, fortalece o que está fraco, alonga o que está encurtado e relaxa o que está tenso, teu treino não é completo. Não quer dizer que não é bom, não é completo. Se o nego quer ficar forte, tenso e musculoso, ok. É o que a musculação faz. Deixa forte, tenso e encurtado. Pronto, não está errado? Não. Gente, não existe erro. Não é errado. Eu estou falando, estou fazendo uma análise conceitual. Tá ok? Personal, Alex. Vamos lá, perguntas. O que é funcional? Funcional é o que funciona. É funcional, é aquilo que funciona. É aquilo que cumpre um objetivo. Eu quero uma ergonomia, eu quero uma cadeira que não me deixa dor na coluna. É uma cadeira funcional. Tá? É uma cadeira funcional, Quando nós pensamos em treino funcional, gente, o treinamento funcional, ele veio mostrar o seguinte, que o nosso corpo, vamos pensar assim no mundo real, Como é que é o mundo real? Quando você monta um treino, você precisa pensar assim, qual é o mundo real do meu aluno? Mundo real de movimento. Não é o mundo real do trabalho, o mundo real da família. Então tem gente que tem família, tem gente que não tem gente que tem trabalho, tem gente que não tem. Ok? Então, o treinamento funcional, ele prepara o aluno, preste atenção, o aluno, o atleta, para o mundo real de movimento. Ele vai melhorar a capacidade e a habilidade deste aluno se adaptar da melhor forma possível ao mundo real de movimento. Qual que é o mundo real de movimento de um jogador de futebol? É o jogo. Quais são as características do jogo? Potência,
velocidade de reação, capacidades bimotoras, capacidade para suportar 90 minutos de jogo, ok? 90 minutos de jogo, então é essa aí. Então esse é o conceito. Depois a habilidade de chutar, cabecear. Então o treinamento para o futebolista tem que ser de tal forma funcional que ele melhore a sua performance. Então o supino reto, a cadeira extensora, o tríceps testa para um jogador de futebol tem uma relação não direta. Agora, por isso que o treinamento do jogador de futebol mudou. Mudaram os exercícios, os métodos, as técnicas. Você faz um treinamento de cadeira extensora, numa recuperação, no trabalho de manutenção. Mas o cara precisa correr, saltar, pular, parar. Não é ficar lá fazendo musculação, cadeira extensora, porque não tem transferência. Então o treinamento funcional é uma outra característica. As habilidade agora, agachar, puxar, empurrar, correr, saltar, as habilidades que você treina em uma aula funcional deve ser similar, igual não é, similar àquelas que você realiza no seu mundo real. Um jogador de voleibol ficar fazendo crunch, ou deitado fazendo assim com as pernas, não tem muito sentido, porque o jogador de voleibol, ele utiliza os músculos do tronco, a cadeia oblíqua anterior para fazer a cortada. E o jogador de futebol precisa ter o que? A habilidade de amortecer, porque cada vez que ele salta, que ele cai no chão, são 4, 5 vezes o peso do corpo sobre a articulação. Um cara de 90 quilos, quando ele sobe 1,10 m do chão e ele aterriza, você multiplica 90 vezes 4. 4 vezes 9, 36. São 360 quilos. Aí ele dá 30 saltos. São 10 mil quilos na articulação do jogador de vôlei. Estão entendendo? Está ficando claro? Então, quando a gente pensa, então o funcional é você desenvolver habilidades e capacidades relacionadas ao mundo real de movimento. Qual que é o mundo real de movimento de uma bailarina? Quando eu citei que o Jonas me perguntou sobre a corda naval, o exercício corda naval não tem nada a ver com as atividades cotidianas de um indivíduo comum. Você não fica fazendo assim o dia inteiro. Nunca. Agora, alguém que faz lutas, que faz boxe, precisa, porque você tem esse movimento de potência de ombros. Então, o meu treinamento funcional será mais adequado para aquele aluno que precisa de potência de membros superiores. Então, a corda naval vai ser útil para ele. Tá ok? Viu, Reinaldo? Então, atividade da moral, isso, não. Então, entenda o seguinte, quando você treina, qualquer que seja, quando você treina, você tem o desenvolvimento de capacidades e aprendizagem e aperfeiçoamento de habilidades. Sentar e levantar da cadeira é uma habilidade. Eu preciso controlar o meu abdômen, o tronco e não flexionar excessivamente. Isso é uma habilidade. Para eu sentar e levantar corretamente da cadeira, eu preciso de força, que é uma capacidade, preciso de estabilidade e força do corpo, que é uma capacidade. Por isso que os caras do treinamento funcional, os tais caras, precisam entender esta relação integrada entre capacidade. Zé Proença, meu querido Elias, olha gente, eu tive com o Elias e tal, falando do voleibol, do basquete, desse tal da funcionalidade funcional. Então, quando um preparador físico, nós estamos aqui no Facebook, um dos melhores preparadores físicos do mundo, que é o professor Zé Elias, preparador físico da Seleção Brasileira de Voleibol, estivemos juntos esse final de semana, discutindo exatamente essa adequação e escolha de exercícios. O que é funcional para o voleibol, para o jogador de vôlei? Nós discutimos isso com o professor Zé Elias. Um jogador, a maior incidência de lesões no voleibol é o ponteiro. O cara que salta 40, 50, 60, 80, 100 vezes. Imagine a preparação física, como deve ser feita, a capacidade de amortecimento, a explosão, a miometria, o controle neuromotor. Então,
Não vai ficar fazendo abdominal crunch para o jogador de vôlei que precisa usar os músculos do core de forma integrada para fazer a cortada. Então, quando o professor Elias coloca o aluno lá na cadeira, lá no reformer, né, ele está fazendo um movimento de pliometria. Ele está fazendo um movimento sinérgico, está trabalhando na dorsiflexão. Vocês estão entendendo? Isso é funcionalidade. Agora os caras acham que funcional é ficar fazendo corda naval em cima do Bossu. Eu vi outro dia, vi um vídeo, o cara em cima do Bossu e arremessando a bola no chão, fazendo uma... Quer dizer, vai trabalhar no Cirque du Soleil. Olá, Ednel. Sabe? O Elias está sempre presente aqui. É uma alegria, gente, você não pode imaginar. Nós estamos discutindo muito, aprendo muito com o professor Elias e tem altas dicas, né, pela formação dele, pela vasta experiência em ser um bicampeão olímpico. Ele tem conceitos muito... Você não vê o professor Elias dando treino fazendo malabarismo, Cirque du Soleil, fazendo coisas simples e eficazes. A aluna masculina está fazendo um trabalho, nós estamos discutindo isso, fazendo um trabalho de dorsiflexão. Sabe, colocando a atleta lá sentada, deitada, que é uma situação menos funcional, para isolando o movimento de dorsiflexão. Aí sabe o que ele fez? Colocou ela em pé, que é mais funcional. Aí sabe o que ele fez? Colocou ela em cima de uma base, um almofado, não era Bossu, não sei o quê, era uma superfície reta para ela fazer o trabalho de consciência e controle neuromotor da dorsiflexão. Isso, gente, isso é treinamento funcional. Agora, os caras acham que... Né, aí ele usa a música, ele usa as técnicas de relaxamento, usa as cadeias. Então, pessoal... Então, vamos falar onde? Vamos estudar essa questão da diástase. Então o pessoal exagera. Quem tem diástase não vai ficar fazendo crunch. Tem que fazer o bracing. Tem que aprender a fechar a musculatura. Sabe? Fazer o fechamento. Né? Não é ficar fazendo crunch. É fazendo os movimentos, principalmente de bracing. Né? De aprender a fechar, aprender a ativar a musculatura abdominal. Ativar o transverso do abdômen, usar os oblíquos. Agora o pessoal acha que treinar abdominal é fazer o crunch. O crunch é para quem quer hipertrofia de reto abdominal, né, Adilson? Então, o crunch, né, vai fazer quando você quer hipertrofiar o reto do abdômen, que é o músculo superficial. Então, a flexão, né, de quadril ou a flexão de tronco, flexão de quadril com tronco estabilizado inverso, aí você vai fazer a hipertrofia do reto abdominal. Então hoje você não vê os atletas de alta performance fazendo crunch, isso é para bodybuilder, né? Então no Pilates utiliza, né, o roll-up, o roll-down, utiliza muito a ativação, mas o que menos você vê é o pessoal fazendo isso aqui. Né? Então aí você mete carga e vai lá porque você quer aumentar os gominhos, porque você quer a barriga de tanquinho, né? Eu vou convidar, vamos combinar com o professor Elias, que ele está aqui no Facebook, né, pra gente, uma hora qualquer. Nós vamos fazer uma live, nós estamos preparando um trabalho fantástico. E o Elias tem uma vasta experiência, né, em pilates, em treinamento, né, tem um conceito muito interessante de treinamento que vale a pena, e nós vamos criar essa condição e vamos criar aí estratégias de formação, de metodologias que fogem desse lugar comum, sabe? Eu não aguento mais ver o nego só... Os caras ainda estão discutindo, fazendo curso para aprender se peitoral ativa. Eu vejo os caras discutindo, né? Gente, o supino eu faço com barra, ou faço com halteres, ou faço na cadeira, no supino sentado. O que você quer? Então são pequenas alterações. Vamos lembrar o seguinte, se você faz a barra, o supino com a barra, você está limitado, você tem um movimento que eu chamo em cadeia cinética restrita. Com o supino com halteres, você tem um problema maior de estabilidade, maior possibilidade de movimento, então é sem cadeia. Então, Reinaldo, se o treinamento em circuitos, quando que o circuito é funcional? Se você utilizar prioritariamente habilidades motoras globais, agachar, correr, saltar, empurrar, tá? Então,
E aí o pessoal discute, né, Zorzi, o pessoal aí, o grande professor Zorzi aqui, né, especialista em musculação, estava comentando, Jorge, as pessoas não entenderam muito bem o conceito de exercício em cadeia. Hoje, aquele cadeia cinética fechada aberta, para mim é antigo. Existe um trabalho de Paul Metier dos anos 90, feito por fisioterapeutas biomecânicos, que dão uma explicação muito interessante sobre exercício. Vendo da mecânica, não da biomecânica. O cara é pessoal da mecânica e levou para a biomecânica. Se você coloca um cara numa máquina de musculação, ele está fechado. Ele encosta a coluna, bota o pé, vai fazer o leg press, ele está amarrado, ele está fechado. Isso, para mim, exercício em cadeia cinética, não é minha, de Paul Metier, 1996. Então eu sento lá, é tudo previsível. Então, quando o exercício é previsível, ele está em cadeia cinética fechada. Isso é feito onde? Nas máquinas. É como um carro. O carro é em cadeia cinética fechada. Porque o eixo liga no gira-brequim, que vira, é tudo fechadinho. Tudo que vai acontecer no carro, você sabe, a menos que estoura o pneu ou arrebenta. É outra história. Então, esse é um conceito interessante. É bom o exercício em cadeia cinética fechada na máquina. Você amarra o cara. Eu sento lá no crucifixo sentado, encosto a coluna, ajusto a altura, flexiono, deixo a coluna lombar, deixo lá minha coluna lombar neutra e faço o quê? Abre e fecho, abre e fecho, abre e fecho. Tudo previsível. Não dá para errar. O nego só erra na máquina se for muito burro. Né? Se ele colocar mais alto, ele não consegue. Mas então, ele está fechado. Isso para mim é o exercício em cadeia cinética fechada. Ele está amarrado. Exercício em cadeia cinética fechada, no meu conceito, baseado em Paul Metier, exercício feito em máquina. Você está amarrado. Leg press, cadeira extensor, cadeira abdutor, todas as máquinas você está amarrado. É tudo previsível. E aí tem aquelas maluquinhas, né? Só quer fazer o leg press de ladinho. Aí são umas taradas, umas malucas, entendeu? É tudo maluco, quer inventar moda. Mas as máquinas foram construídas por engenheiros biomecânicos para te proteger. Ela te amarra, ela te ferra. É uma caixinha. Você bota o cara na caixa e faz. E consegue, Ricardo. O nego é tão ruim que consegue, né? Porque ele não ajusta a altura do banco, não ajusta, é tudo, é só se ajustou, então pronto. Aí você pega o banquinho do supino sentado, põe mais em cima, você trabalha o peitoral mais embaixo, põe mais embaixo, trabalha o peitoral mais em cima, as fibras superiores e porra, difícil isso, né? Bom, porra, meu. É questão de direção, estou na máquina, banco mais em cima ou mais embaixo? Pronto, pronto. As máquinas com cabo é diferente. Você está restrito. Um pulley numa máquina guiada é uma coisa. Um pulley numa máquina de braços, né, articuladas é outra. Por isso, né? Por isso que você tem essa diferença. Aí é uma diferença o quê? O movimento é o mesmo, mas você tem ações sinérgicas e músculos estabilizadores diferentes. Por isso que existem as máquinas dos cabos. E o elástico, né? Então, e o agachamento livre e o agachamento na máquina? Agachamento na máquina você está amarrado. Agachamento leg press 45, 60. Ah, mas professor, eu sentei, empurrei a perna. Não. Eu sentei e empurrei o carrinho que correu, não foi a perna. Porra, a mesma coisa. Você está amarrado, meu velho. Você está fechado. Você está em cadeia cinética fechada. Ou você empurra a perna, ou você empurra o quadril. Mas